todos, sejam bem-vindos à nossa casa, CEPAL, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, uma casa de Jesus, uma casa de todos nós. Hoje nós temos a presença do nosso querido Paulo Vanin, que lhe traz esse tema: a felicidade ainda não é deste mundo, a existência humana, uma viagem ao país da ilusão ou o aformoseamento do caráter. Em instantes, ele falará para nós realmente um tema muito interessante e importante para todos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, agradecemos imensamente essa oportunidade que estamos tendo de aprender sobre a doutrina espírita, que traz a todos nós consolo e conforto. Derrama a sua luz sobre todos nós, Senhor, aos encarnados que aqui estão, aos desencarnados que também estão aqui conosco, aos nossos familiares, Jesus, para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, mas que ainda conhecerão. Pedimos proteção também para aqueles que não conseguiram chegar até aqui hoje para essa palestra, mas que com certeza estarão conosco numa próxima oportunidade. Jesus querido, que o Senhor possa iluminar, proteger, tranquilizar o nosso facilitador de hoje, Paulo Vanin, trazendo muita lucidez a esse tema proposto. Que todos nós que aqui chegamos, que possamos sair dessa casa abençoada muito melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos imensamente o seu carinho, Jesus, e pedimos sempre que continue conosco em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Para essa palestra, nós escolhemos um tema, uma mensagem muito importante desse livro, Divaldo Franco Responde, volume 2. É um livro muito interessante para quem tem interesse em adquiri-lo. Ele fala sobre conflitos conjugais, homossexualidade, karma, expiação, pais e filhos, sexualidade, aborto e também sobre a felicidade. Então é perguntado ao Divaldo o seguinte: no Antigo Testamento está escrito que a felicidade não é deste mundo. Mas a mentora Joana de Ângeles nos explica em seu livro No Rumo da Felicidade que, embora a felicidade não seja deste mundo, já pode começar na Terra. Como podemos dar início a essa felicidade? E ele responde: em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos encontrar a repetição de uma frase monumental do Eclesiastes que diz: a felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Porque vivemos no mundo relativo, e a felicidade seria uma conquista permanente. Desde que vivemos no relativo, vivemos no instável. A felicidade deve ser estável. Mas por que então há essa relatividade? Porque nós confundimos prazer com felicidade. O prazer de uma boa refeição, de uma noite bem dormida, de um relacionamento afetivo, uma viagem. Mas logo depois vem o cansaço, as preocupações, os deveres do dia a dia, e aquele momento de prazer se dissipa. Portanto, tudo é instável na relatividade da nossa existência terrestre. Logo, o Eclesiastes tem razão. A felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo ou ainda não é deste mundo. É o que vamos saber. Por favor. Será mesmo que a felicidade não é deste mundo? Nós hoje vamos basear a nossa conversa e nos daremos por felizes se lograrmos êxito da comprovação e da razão desta questão sendo posta desde o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vemos agora que desde o Eclesiastes, livros que compõem o Antigo Testamento. E nós saberemos então, dentro desse nosso encontro, as razões de por que ela ainda não se situa plena dentro deste contexto. É importante que a gente entenda, o momento que estamos vivendo, aonde estamos vivendo e quem somos. Aí nós ficaremos sabendo, sem sombra de dúvida, que ela pode ser iniciada aqui
e que brevemente, obviamente, quando nós ascendermos para patamares mais elevados, estas coisas se realizarão plenamente, né? Nós nos fundamentamos num texto, numa mensagem que a benfeitora fez alguns anos atrás, e mais as obras fundamentais da doutrina, para que a gente pudesse ter uma compreensão deste assunto que é tão importante, porque se busca tanto realmente essa tão sonhada felicidade, e a gente às vezes tem encontrado outra coisa no lugar dela, né? Para isso nós queremos seguir um roteiro ascensional, para que a gente possa ir compreendendo e concatenando as nossas ideias e concluirmos a nossa fala, daqui a uns minutos a mais, com algumas ideias já mais solidificadas a respeito destas questões. Ter e prazer seriam formas de utopia, porque o que a gente está vendo na realidade é isso, né? Terrível nesses dias atuais. Estamos realmente dando valor àquilo que mais está nos trazendo dor de cabeça, pelas nossas inseguranças, nossas incertezas, deixando de mergulharmos em nós próprios para compreendermos fundamentalmente o que é que estamos fazendo aqui, né? Qual é a razão de estarmos situados nesse momento na nossa caminhada evolutiva, quando muitos de nós sequer se dão por conta que estamos evoluindo realmente, né? O sofrimento e o seu sentido verdadeiro, porque nós temos o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que é bem-aventurados os aflitos. Mas como é que a criatura vai entender se ela não sabe qual é a razão fundamental do sofrimento? Por que é que se sofre? Ela se desespera e acaba realmente tomando um rumo completamente distinto, que seria, obviamente, trabalho daqueles que educam ético-moral a criatura, inclusive as próprias religiões, que infelizmente passaram a ser, neste período, com todo respeito, encontros sociais. Apenas isso, né? Nós estávamos, antes de vir para cá, vendo isso mesmo, né? Inclusive a autoridade maior sendo realmente elogiada, aquela coisa evidenciada, o outro, o seu superior, o seu subordinado elevando, mas eu não vi nada que levasse a Jesus. Religiões que se dizem cristãs, né? Mas a figura central da criatura parece muito. Isso dá uma certa dorzinha na gente. A vaidade, a evidência, a fama, mas o Evangelho completamente desaparecido. E nós vamos ter que tratar disso fazendo a nossa parte, respeitando aqueles que tomam outro caminho, né? Os recursos valiosos despertadores do espírito imortal. É o que nos interessa. Porque até então a gente engolia que era um corpo que tinha uma alma que precisava ser salva, não dá mais. Nem o meu netinho com 4 anos aceita isso, de jeito nenhum. Agora ele não aceita mesmo, né? Então nós vamos ver que a coisa é bem diferente. As bênçãos da paz de consciência. E faremos algumas considerações finais. Temos por base, então, a gênese da nossa proposição. Vamos embasar inicialmente nas obras fundamentais da ciência do infinito. Isso até assusta a gente um pouquinho quando a gente descobre que os benfeitores dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, essa ciência do infinito. Digo, meu Deus, porque cada vez que a gente vai se aprofundando, e olha que são 32 anos já, a gente se surpreende. Questões do Livro dos Espíritos que tanto temos estudado, elas aparecem hoje com uma perspectiva diferente. Possivelmente estamos caminhando, abrindo nossos canais intuitivos e estamos vendo a vida já sobre outras perspectivas, né? Estas nossas caminhadas têm esse objetivo de acrescentar algo para ampliar o nosso nível de consciência. Porque vamos retornar ao mundo físico e vamos reiniciar de onde paramos agora. Quando a gente vê senhoras com quase 100 anos indo para a universidade, que mente lúcida, eu fico vibrando. Até eu estou voltando também, né? Estou voltando, acrescentando agora, não posso mais perder tempo.
dormir se pouquinho pouco e acrescentar algo no meu arquivo, porque vai me facilitar quando retornar. Agora, onde é que vamos retornar já é outro departamento. Possivelmente não seja mais no nosso Brasil de Dilma, né? Há abridores de picadas no mundo por aí. Tem um senhor com 86 anos que está lá na Europa fazendo um périplo de mais de mês já, abrindo picada. Impressionante. Haroldo Dutra Dias, no dia 25 de maio agora, ele estava fazendo um seminário, pasmem, em Dubai. Eu estava aqui falando e ele falava em Dubai. Eu digo, meu Deus do céu, né? Então, essas coisas estão acontecendo e nós temos que nos ligar para isso. Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Algumas traduções dizem, vai ao Pai, mas essa está correta. Porque o Mestre, o nosso Cristo, governador planetário, está no Pai. O nível dele, de espírito puro, de compreensão, a ponto dele nos dizer, eu e o Pai somos uno. Ele entende todo esse processo da nossa evolução, né? Então ele está no Pai. E ninguém vai ao Pai, nós não vamos ao Pai, senão mas ele estando no Pai diz, vem ao Pai, né? Então a gente começa a compreender isso de outra maneira. Caminho, ele está mostrando, né? Caminho, ele aponta. E aguarda que cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, aceitemos isso ou não. Estávamos caminhando anteontem, né, quando apareceu realmente algo assim intuitivo muito, muito claro, né? Que há uma passagem evangélica que diz que o pastor deixa as 99 ovelhas no redil e vai atrás daquela ovelha rebelde que foge constantemente, né? 3 vezes. E a gente fica pensando, né? 3 vezes vai buscar a ovelha. Na 4ª, quando essa ovelha rebelde não veio, ele manda o cão, né? Aí eu fiquei pensando o que era isso. Então, aí veio a iluminação. A divindade mandou Moisés, veio o próprio Cristo e agora o Consolador. Se nós agora não nos ajustarmos, a 4ª vez deverá ser complicada. E o cão traz a ovelha de volta para o redil, mordendo no calcanhar. Digo, meu Deus do céu. Isso são símbolos que a gente não tinha compreensão. Agora começou a clarear. Porque são as 3 revelações divinas e depois são 3 oportunidades que nós temos tendo. Então ele mostra para nós o caminho, mas a decisão sempre deverá ser nossa, né? Pode o homem então, meus queridos, gozar de completa felicidade na terra? E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz quanto possível na terra. Então aproveita, porque lá na minha terra tem um ditado, olha, o cavalo encilhado, ele passa só uma vez, né? O gaúcho tem algumas tiradas interessantes. Depois ele vem no pelo. Então tem que aproveitar, tem que ficar ligado, obviamente, né? Essas são questões do Livro dos Espíritos, essa 920. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Ponto. Aqui já poderia encerrar. Então, se você quer realmente ter mais facilidade, né? Quer ter mais tranquilidade, você tem que buscar os valores ético-morais. Quanto mais você se aperfeiçoar, né, mais gozos inerentes ao grau dessa perfeição. Cada um tira de si o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E a gente achava que era castigo divino, né? E como eles estão por todas partes, os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, que é o nosso caso, estamos encarnados. Esses são mais ou menos felizes, digo, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habita. Então aí está relacionado ao nosso problema, aqueles que estamos encarnados. E o nosso mundo é o número 2,
em fase de alcançar o número 3. Mas claro, esse mundo de regeneração que a gente vê tanto falar, ele vai acontecer na medida em que os seus habitantes atingirem este nível de necessidade. Não vai acontecer assim por obra e acaso. A parte física do planeta passou a ser regeneração. É o conjunto dos seus habitantes que determinam isso. É a questão 1012 do Livro dos Espíritos. Mas a gente vê coisas impressionantes ainda, né? A gente vê esses edifícios que parecem que atravessam as nuvens, e quando nós temos criaturas vivendo nessa situação ainda, né? E agora a Delfina de Girardin, uma benfeitora muito querida. Eloy gosta de Delfina de Girardin, né, Eloy? Ela diz para nós uma coisa que nós vamos começar a trabalhar a temática daí no olhar da benfeitora Joana de Ângeles. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as verdades de vossas ilusões, não? A infelicidade e a alegria, digo, meu Deus, não dá para ficar alegre. Não é isso que ela quer dizer, a gente vai ver, né? É o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, né? Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. E é isso mesmo, né? Costumamos dizer aqui que nós estamos sempre saindo para fora. Nada contra a nossa viagem de férias, rever os amigos, os parentes, mas nós temos que repensar alguma coisa, né? Para o espírito imortal que está viajando no espaço e no tempo, nós estamos dando no máximo 4 horas, quando muito, né? E o restante para aquilo que vai ficar no mundo físico. A gente tem que contrabalançar isso. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir, né? Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 24, essa benfeitora nos diz isso. Vamos ver por que ela acrescenta essas coisas, né? O que a gente está vendo é isso, né? Infelizmente, muito acentuado, né? Tem que ter muito cuidado, obviamente, né? Tudo, dizem os benfeitores, exceto a felicidade eterna, menos a felicidade eterna, dura pouco, né? Tudo vos será levado em conta e ficais sabendo que para ser feliz é preciso que se ache contribuído para a felicidade dos pobres seres que Deus povoou a vossa terra. Não tem jeito. A gente olha em volta, né? Naquela obra magistral, Paulo Estevão, está lá no livro, muito bem acentuado, que nós evoluímos, meus irmãos, em fila. É uma expressão bonita que os benfeitores usam, né? Eu dou a mão para que alguém me puxe, ao mesmo tempo eu trago o outro comigo. Mas tem algumas, essas ovelhas rebeldes, que resolvem fazer a sua caminhada sozinha. Tem todo o direito, mas daí correm por conta. Veja só. Então o ideal é que nós nos encaixamos, tenhamos a humildade de pedir socorro para alguém, ao mesmo tempo que levemos outros conosco, né? Aí, que felicidade é essa sozinho? Como é que eu descubro alguma coisa e não compartilho? Isso a consciência não perdoa, não, de jeito nenhum, né? Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. Olha aí, quando eu ajo assim, ó, é o precursor da felicidade celeste. A felicidade não é ainda deste mundo, mas nós já podemos tê-la como precursora da felicidade terrestre, desde que nos interessemos realmente para minimizar as agruras de outrem. E quando vê, a gente esquece da gente, né? A da gente também gradativo, já que a vida nos devolve na maneira como nós damos para a vida, né? Por que não fazer alguém feliz, né? Este senhor tem um humor muito refinado, mas ele promove o ser humano, né? Muito inteligente, realmente ele promove. Gosto muito dele.
A proposição agora, no seu desdobramento, no espaço e no tempo, e nós vamos fundamentá-la nas obras complementares da religião psicológica, que é a doutrina espírita, sem sombra de dúvida, porque tanto nós vimos falar aqui, né, sobre esta tão sonhada reforma íntima, e a benfeitora esmiucia para nós. Tanto desde Emmanuel e ela agora, o benfeitor Camilo também, fazem essa proposição da viagem do indivíduo, do autoconhecimento, porque isso nos auxiliará sobremaneira, né? Convencionou-se, meus queridos, que felicidade é despreocupação, logo seguida de alegrias em paisagens rutilantes de sol e de bem-estar. Convenção. Para fruí-la até a embriaguez do sentido, basta acumular haveres ou recebê-los de outrem, de modo que a despreocupação acompanha a trajetória do indivíduo fútil e ditoso. Lamentável equívoco tal conceito, porquanto esse estado, mais de prazer do que de felicidade, somente existe como alguma forma de utopia. É bobagem. E é verdade mesmo, nós já temos consciência disso. A existência humana é uma sucessão de desafios. Está preparado? A nós foi feita a pergunta. Você não está pedindo demais? Você numa existência quer resolver todos? Não, eu vou resolver. Quase perdemos a encarnação de novo. Se não fosse a misericórdia divina e o cão mordendo no calcanhar, chamado artrite reumatoide, a encarnação tinha ido de novo por água abaixo, né? Então a existência humana é uma sucessão de desafios, mediante os quais os valores morais se fortalecem na luta diuturnamente, né? Desenvolvendo as potencialidades íntimas do ser. A ponto de Jesus nos dizer: quem quiser vir pós mim, negue-se a si próprio. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me, quem quiser. Então é luta, é tenacidade, é coragem, é perseverança, né? Aonde tiramos força disso? Quando nós fazemos a prece à divindade, que a prece é o maior instrumento que eu tenho para me ligar com as forças superiores, e a minha prece é sincera, ela emana do coração. Eu vou receber coragem, paciência e resignação. Sempre, né? Nós temos esse mecanismo ao nosso favor. Será que é essa, né? Ou será que é essa? Muitas vezes a gente ganha um bilhete premiado, né? E aí começam as encrencas. A gente tem visto isso. Como também tem gente que sabe utilizar corretamente, né? Qualquer anseio por comodidade sem ação dignificadora transforma-se em indolência que trabalha em favor da decomposição moral e emocional do indivíduo. A ponto de que agora nós estamos sabendo um novo conceito de trabalho, não sei se vão colocar no dicionário, né? Trabalho, no conceito da religião psicológica, é toda ocupação útil. Isso é trabalho. E está contando, isso está sendo armazenado. Mas eu posso ler um livro para alguém que tem uma deficiência, né? Eu posso cuidar de uma criança, eu posso fazer, tem tanta coisa, né? O meu tempo que eu ia para a balada, eu agora resolvi de canalizá-lo corretamente. Mas isso fica a critério de cada um, obviamente. Aquele que não se vincula a um labor, a um trabalho, exercitando a mente, vitalizando a emoção, acionando o corpo físico, avança para a desorganização da existência e converte-se em parasita social, nutrindo-se do esforço alheio e das concessões da vida que não deseja retribuir. Só na minha quadra eu conheço 5 pessoas com Alzheimer. Só na minha. Faz sentido? Está aqui, ó. Está claro. Não vou aprofundar mais, porque quem tem um pouquinho de inteligência compreende. Lá na frente, não vamos fazendo, vamos deixando. Eu não exercito a mente e o corpo nas coisas do bem,
Olha o que está acontecendo. Há exceções, obviamente. A constituição orgânica é suscetível de alterações sutis ou expressivas, sempre manifestando situações que alteram completamente os quadros ilusórios do prazer, que é sempre de breve duração. Moisés, Jesus, o Consolador. Agora virá o cão. Asseguro-vos. Porque nós somos espíritos renitentes há milhares de anos. A voz do Cristo ainda ressoa em nós. Muitos de nós estávamos na turba, recebendo benesses dele, mas naquele momento de loucura, gritávamos: crucifica-o! Não se espantem disso. Não se espantem disso. Trabalhamos desde o início. Continuamos trabalhando, vamos aperfeiçoando o trabalho, né? Sem dúvida. Mas o trabalho moral é que realmente vai contar em muito. Como consequência, tudo na vida, né? A nossa vida são as nossas escolhas e as nossas consequências, né? Como consequência, os estados emocionais estão sujeitos a mudanças de humor, mesmo quando aparentemente tudo transcorre bem. Essa satisfação disfarçada de felicidade, camuflada, também oculta situações penosas em que o espírito se encontra. Pode indicar leviandade e desinteresse em relação aos acontecimentos morais, ou mesmo manifestar-se como síndrome de alguma alienação mental em processo de agravamento. De novo. Então, não adianta. Guarda ainda outro fim à encarnação, além de nos fazer chegar à perfeição. Suportar, ter força, ter coragem para realizar a obra que toca a cada um de nós nessa estrutura da criação. Então ninguém de férias não, né? Ninguém de férias. A criatura responsável não se aquieta no banquete do prazer, nem se amolenta no veículo do comodismo, desfrutando sem produzir, gozando sem favorecer aos demais. Ela volta batendo sempre na mesma tecla. Acaba nisso, dor de cabeça, sem sombra de dúvida, né? Mas o labor promove a criatura, né? Então disse Jesus: deixai-a. Esta é uma passagem célebre do Evangelho, como todas, obviamente, mas tem algumas que nos tocam profundamente quando Jesus trabalha com o elemento feminino. Particularmente nos diz muito íntimo isso, né? Então disse Jesus: deixai-a que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. E como isto é verdade, continua hoje. Pois sempre tende os pobres convosco, mas a mim não tende sempre. Jesus não estava se referindo à miséria que nós estamos vendo aí. Esta miséria física, essa miséria material, decorre da falta de moralidade ético-moral. É a miséria moral que projeta esta loucura que está aí. Porque a divindade tem um mundo em equilíbrio. E nós conseguimos fazer o desequilíbrio. Somos tão inteligentes, estejamos nós no ramo social que estivermos. Fundamentalmente, os responsáveis por conduzir essas pessoas ético-moral não estão fazendo. Estão tirando partido delas, prometendo coisas que não podem cumprir. Mas tem livre-arbítrio, depois vão se ajustar com isso, né? Isso é tão verdade que aqui está a imagem belíssima. Era um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. E Judas, obviamente, né? A gente podia vender esse perfume e dá-lo aos pobres. E aí veio a provocação, veio a encrenca. Jesus não deixava passar nenhuma oportunidade para ensinar a gente. Nenhuma, né? E há também nesse texto dizendo que aonde esse evangelho for pregado, ela será lembrada. E realmente, ele tocou-a tão profundamente que ela pegou as últimas economias que ela tinha, comprou aquele perfume
passou nele todo, perfumou Jesus, enxugava inclusive seus próprios pés com seus cabelos, né? E assim nós seremos tocados gradativamente no espaço e no tempo. Jesus vem nos recuperando aos poucos, né? Agora mandando o cão. É propelida ao esforço do melhoramento e para tanto empreende lutas e sacrifícios que lhe exigem tensão emocional, desgaste de energias físicas, que no entanto renovam-se sem cessar em face do próprio estímulo e que são propelidas. Digo. O riso que expressa alegria, quando deslocado no tempo e na oportunidade, demonstra desequilíbrio. É verdade. Falta de sensatez, porque momentos se apresentam que exigem seriedade e reflexão. Tem hora que a coisa tem diferente. Eu tenho um parente que ele tem essa deficiência, né? Ele está sério, daí a pouco ele olha pra gente e ri, né? As pessoas até se assustam, como eu já sei da história, né? Mas é uma problemática séria que ele está se ajustando no passado, né? E hoje ele é meio descompensado a respeito disso. Acontece. Tem horas que a coisa pede seriedade. E o Evangelho nos propõe que seja sim, sim, não, não. E um dos acordos da vida, meus irmãos, é fazer o melhor possível no menor espaço de tempo. A gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a gente não sabe se vamos tê-la outra vez. Exagero, né? Tem gente que exagera, obviamente. Olha só, quando se perde a noção da responsabilidade, você parte para a ignorância, né? E aí as coisas se complicam. Quando um diálogo podia resolver a situação. Certamente que o sofrimento não representa a felicidade. Se olhando sob o ponto de vista do imediatismo social, e que, pelo contrário, a sua presença no trânsito carnal constitui convite à avaliação, né? De como transcorrem os dias e as experiências, tornando uma advertência em torno da maneira de se viver. Santo Agostinho nos propõe, inclusive, o balanço diário moral. Acho muito interessante, né? É a célebre questão 919, 919A do nosso livro básico. Então, ele fazia um balanço diário das ações que ele tinha realizado. Aquelas que foram positivas, ótimo, estou crescendo. As que não foram, logo na primeira oportunidade ele tentava ajustar. Então ele fazia um balanço moral. Autoconheceu-se, iluminou-se e a partir daí avançou, né? Avança mais claramente. O ser humano, olha que definição que a benfeitora dá, né? É um conjunto eletrônico regido pela consciência que se exterioriza do espírito imortal. E ela diz noutra ocasião que nós somos um feixe de luz emboscado num corpo de carne, reportando-se a Jesus, que a ordem é: filhos, brilhem a vossa luz, né? É uma ordem do Cristo, é um imperativo de Jesus. Gradativamente a gente vai se avaliando, vai pensando na vida e acaba crescendo sem sombra de dúvida. Então, esse convite à avaliação que as dificuldades nos trazem é muito importante. Pretendendo alcançar a meta programada para a reencarnação, todos nós temos um projeto, né? Somos um projeto evolutivo. A mentora propõe a nós: desperta para a realização do teu processo iluminativo. Acorda. O apóstolo Paulo propõe isso para nós, né? Acorda, tu que dormes, e o teu Cristo interior te iluminará. Ele propõe isso para nós. Se visitado pelas dores de quaisquer matizes, não te aflijas em demasia, antes considerando que elas são mecanismos expositivos que a vida te proporciona, a fim de que redundem com alegrias reais. Hoje nós estamos sabendo por que bem-aventurados aflitos, o porquê que a dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. É a minha liberdade. Eu estou me ajustando comigo mesmo, né? Fica mais fácil hoje de compreender isso. E eu não me revolto mais, digo não. Vamos tentar
levar a coisa a bom termo, né? O remedinho ali, ajeitando, trabalhando no bem, e vamos levar a coisa para frente, né? Sem desespero. Se a escassez de recurso econômico te constringe, ou se problemas se apresentam na área da saúde, de forma alguma considera o evento como sendo uma desgraça, valorizando a experiência como recurso de aprendizado e renovação de comportamento que trabalha pela tua edificação pessoal, né? É um ajuste. Porque nós temos também no contexto do Evangelho, meus queridos, que o Pai Criador, esta força que nos criou, não aceita esboços imperfeitos. Determinou o Criador que a sua obra, que somos nós, brilhe diante dele. Nós não temos alternativa. E a gente volta periodicamente à dimensão espiritual. Nossa última existência, temos consciência plena dela. Perguntamos, inclusive, quanto avançamos desesperadamente e muito pouco logramos êxito mesmo. Então a gente veio cheio, né, de boa vontade e tal, mas a vida de relação é complicada. E a gente aqui entra no canto de sereia, bobeia. Não que a voz interna não advirta sobre isso, né? Adverte, sem dúvida. Olha aí, né? Uma imagem muito bonita, um apoiando o outro, sem sombra de dúvida, né? Mostrando responsabilidade. E a gente chega nisso, né? Uma dificuldade muito grande dessa geração de 70 anos com o computador, né? Mas eu fui atrás. Hoje a gente já domina alguma coisa. Imagine quando nós voltarmos daqui a uns anos, como é que vai estar isso. Então a gente já tem que se preparando, né? Porque a tecnologia vai avançar muito. O problema é nos moralizarmos porque nós estamos usando indevidamente essa tecnologia. E isso custa caro da gente. A gente de repente pode baixar num país aí não, pré-história aí, né? Complicado, né? Para passar um estágiozinho mais light. Diz também a nossa querida benfeitora: se sofre perseguições e se te vês abraço com problemas que exigem atenção, mantém-te sereno e encontrarás meios para superá-los todos, né? Ela sempre estimula, sempre estimula. Se a ausência de afeto, de companheirismo para ajudar-te na escalada evolutiva magoa-te, veja, nós estamos com as pessoas que precisamos estar. Mas a coisa não é fácil nessa vida de relação. Renova-te na esperança de que amanhã encontrarás a alma querida que no momento não pode estar ao teu lado. Às vezes a gente não sente uma saudade, não sabe do quê? Lembra daquela criatura que veio para cá e casou-se 8 vezes e não foi feliz? Eu já não contei aqui. Ele voltou para a dimensão espiritual. Quem veio recebê-lo? A alma gêmea dele. Disse: poxa bem, eu pensei que você ia casar com todo mundo lá. Ela estava lá. Ele aqui procurando ser feliz no casamento. Não estava nos planos dele, né? E aí é mais ou menos isso, né? Melhor a solidão, não poucas vezes, do que as companhias turbulentas, afligentes e desesperadoras, mediante as quais são impostas reparações morais muito complexas. Uma alternativa. Uma alternativa. Às vezes é melhor, realmente, né? O negócio é não forçar muito a barra, porque senão a gente acaba se machucando, machuca os outros. Em realidade, olha o que ela diz de felicidade. Felizes são todos aqueles que na terra, por enquanto, experimentam aflição e abandono, enfermidades e dores, porque esses são recursos valiosos de que se utiliza a divindade para facultar o aprimoramento do espírito que se aformoseia, né? Na luta de crescimento íntimo. Recursos, porque possivelmente nós já fomos chamados 3 vezes. Possivelmente já fomos chamadas 3 vezes, né? As pessoas que se banqueteiam no conforto e na saúde, na beleza e no prazer, desfrutando de facilidades, sem que retribuam de alguma forma a contrapartida, né? Encontra-se em parasitose e doentia, explorando os tesouros do amor de Deus, que devem ser multiplicados para o atendimento de todos os seus filhos. Não é isso que está na parábola dos talentos?
Está muito claro lá. Está muito claro lá, né? Muito claro. Olhe como é que está a situação, né? Nós não temos nada a ver com isso. Será que a gente não podia minimizar essa situação de alguma maneira? De preferência anonimamente, inclusive, né? Não saiba a direita o que faz a esquerda, diz o Evangelho. Com que direito, diz a benfeitora, se atribui esses indivíduos o mérito para existências privilegiadas e regimes de exceção, quando as demais pessoas encontram-se em batalhas contínuas para a aquisição do apenas necessário à sobrevivência? Com que direito? Olha só. Sucede que esses que ora sorriem na indiferença das alheias aflições serão chamados a contas e deverão compreender que felicidade na terra é lamentável equívoco dos seus sentidos físicos e presunção como vanglória do seu desenvolvimento intelectual. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Nós somos os caras. Mas o nosso vício, meus irmãos, está nos afundando. É a indiferença moral. Evangelho, segundo o Espiritismo. Muito claro isso, não? Riam, portanto, os que sofrem hoje. Olha que coisa. Olhem só. Isso é verdade. Vou contar uma historinha para vocês, né? Porque concluídas as provas em que se encontram, desfrutarão da felicidade, ora escassa, que se lhes instalará no coração, fluindo as bênçãos da paz de consciência. Alguns anos atrás, mentalmente, fiz uma queixa que não devia, e o amigo espiritual me disse com todas as letras: filho querido, a melhor coisa que tu podes fazer nesse momento é rir da tua própria desgraça. Agora eu estou vendo a benfeitora colocando aqui, digo, meu Deus, né? Obviamente que amando dessa criatura querida. Problemas, né? Problemas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tem uma outra imagem, né, que eu resolvi não trazer, mas vocês conhecem, do garotinho com o urubu, né? Aquilo arrebenta com a gente. Meu Deus, arrebenta com a gente. Né? Deixa a gente, aí nem dorme. Pode parecer paradoxal tal colocação. Nada obstante, entretanto, é a realidade. Porque todo aquele que recebe na contabilidade da vida é devedor. Enquanto aquele que doa é credor. Como é que nós ficamos? Né? Aqueles que ora desfrutam encontram-se em provas de avaliação. É teste. É teste. Vem o troco, né? Vem o troco. De modo que aprendam a aplicar conforme a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, que receberam combustível com finalidade exclusiva, que não podia nem devia ser utilizado inadequadamente. Óleo de oliva, combustível, as boas obras. Porque a gente não sabe a hora que o noivo vem. E aí fica complicado. Eu posso dormir, o noivo chegar e eu fico. A porta se fecha e eu não entro mais. Só entra quem tem óleo de oliva. Obras profundas, né? Obras no bem, sem sombra de dúvida. Além disso, por estas razões convencionou-se também, por outro lado, que tais afirmações, esta que fazemos, são apologia ao sofrimento, necessidade masoquista de realização pessoal. A benfeitora também é atacada. Atacam até a benfeitora. Nós temos coragem de atacar a benfeitora. Ela prega realmente a apologia do sofrimento. Vamos ver o que ela responde, né? Vamos ver o que a benfeitora responde para nós. Mais um equívoco esse, diz ela, que a mínima lógica se encarrega de diluir, tendo-se em vista a brevidade da existência física e a perenidade do existir como espírito. 80, 90, né? Máximo. Nós, particularmente, já estamos com o pé na cova. Já estamos mais para lá do que para cá.
Tanto é que este mesmo benfeitor querido, que tem um amor muito grande por ele, disse: filho meu, faça nesses 20 anos que te restam o que tu não fez nos 60 que já viveste. Digo, meu Deus do céu. Então não estou parando mais, não estou nem dormindo mais. Eu quero ver se consigo compensar um pouquinho, né? Porque ele tem razão, obviamente, né? Além disso, agradece, portanto, a Deus os teus testemunhos, as tuas lutas ásperas, as tuas ansiedades e carências. Conforme os administrares hoje, poderás revertê-los em júbilos, em paz e em prosperidade para amanhã. Equívoco é pensar que a existência humana é uma viagem ao país da fantasia e da ilusão, não uma experiência de aformoseamento do caráter e de desenvolvimento do espírito. É para isso que nós estamos aqui. Desabrochar virtudes, diminuir a sombra dos equívocos que temos, que é intensa. Intensa, né? Além disso, por isso foi que Jesus, muito enfático, disse ao asseverar: o meu reino não é deste mundo, portanto a felicidade igualmente não é. Então essa é a mensagem que nós trabalhamos dela. E veja que essa mensagem é de 2004, ainda lá na Mansão do Caminho. E a gente resgatou, né? Já se passaram muitos anos, mas isso aqui está em pleno vigor, sem sombra de dúvida, né? E aí, uma chargezinha, né? Mas é assim mesmo. O encontro sobre utopias também, né? Isso tudo está acontecendo no mundo, obviamente. Parece que nós estamos ampliando o nosso nível consciencial, e isso é responsabilidade. Façamos as nossas considerações finais. É verdade que não se pode desfrutar de felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes originadas em suas existências transatas. Não é possível ser tão feliz quanto este plano nos proporciona. Dá sim, tenha dúvida, né? Não teremos a felicidade plena, mas momentos de felicidade sem sombra de dúvida. Mediante a orquestração de pensamentos salutares, de leituras edificantes, de aprendizagem enobrecida, de convivência harmônica ao lado de outros indivíduos, conseguirá programar o futuro feliz, libertando-se a pouco e pouco do pessimismo, das angústias e aflições, bem como das dificuldades que o desafiam, sabendo como administrá-la. Mas é tudo que nós queremos. Ter a autonomia de não mais nos machucar e não machucar ninguém. Fazer as escolhas certas. Ampliar realmente esse nível intuitivo que tanto buscamos lograr, né? Todo esse arsenal de instrumentação encontra-se na doutrina espírita. Nós somos relativamente felizes, meus irmãos, sem dúvida. Nós temos informações que a sociedade, esse debate, não tem. Não tem coragem de passar pelaquela porta, né, do umbral. O umbral daquela porta, entrar, sentar aqui, absorver, estudar, se aprofundar. Que atualiza o pensamento de Jesus. Veja só, né? Conforme ele o prometera, abrindo espaços mentais e emocionais para novas conquistas e realizações libertadoras. Isso está no livro Lições para a Felicidade. Se nós formos ali na livraria, a benfeitora deve ter uma meia dúzia de livros falando só sobre a felicidade, né? Ela tem ali, sem dúvida. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos. E aí tem sempre um senãozinho, tem um entretanto, né? Tem uma condição: desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresenta, né? Nós não falamos da resignação, esse é um. Nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível.
professor Eloy gosta que eu repita. Esse é um conceito excepcional, né? O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência, de onde eu vim, o que é que estou fazendo aqui, para onde vou, né? Essas coisas são fundamentais. Esse processo, preciso compreender isso, né? Um espírito imortal, viajando no espaço e no tempo, desabrochando dons divinos, que são as virtudes, vencendo a sombra densa que tem dentro de si e voltando para casa em melhores condições. Esse é o objetivo fundamental da existência. Evoluir. Ninguém vem para sofrer. O sofrimento é uma questão opcional, né? Às vezes necessário, né? Isso a benfeitora diz no seu livro O Homem Integral, que faz parte da série psicológica. O homem garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações por mundos superiores, por quanto mal que haja reparado nesta existência, não terá que o reparar em outras. Olha como vale a pena, né? Porquanto na erraticidade na esfera espiritual, só encontrará seres amigos e simpáticos e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tenham motivos de queixa. Quantos anos o nosso querido André Luiz ficou no umbral? Lembram? Não foram 8? E todos os dias ele era chamado de suicida. E ele brigava com as sombras, com os fantasmas, né? Mas aquilo era uma projeção da própria consciência. Claro, estava reunido com a turma sendo chamado de suicídio. Depois ele foi entender o que era, os benfeitores contaram para ele, né? Boa mesa, bom garfo, né? Homem probo, entre aspas, na sociedade, né? Tudo certinho, mas deixou de fazer muita coisa. Atendia as pessoas por troça, né? 1.500 atendimentos graciosamente pedidos pela secretária. 3 daquelas criaturas não esqueceram dele. É que faziam prece para ele, ajudaram ele a sair do umbral. 3. Principalmente aquela senhora empregada, né? Fazia prece para ele. Então, muito cuidado com essas coisas, né? Olha aí que beleza quando a gente chegar de volta e encontrar seres amados, né? Não foi uma felicidade quando uma mãe o abraçou? Né? Mas papai não. Onde estava papai? Lembram? É complicado. A felicidade, meus irmãos, deve constituir o significado existencial. Essa busca incessante do amor no sentido mais expressivo da palavra. A entrega afetiva em todas as maneiras de manifestar-se, facultando, permitindo o preenchimento interior de alegria, de esperanças, de belezas, de realizações relevantes, de emoções planificadoras. A benfeitora diz isso no seu livro extraordinário, Psicologia da Gratidão. Se não tiverem, por favor, comprem o livro, levem o livro para casa, porque é excepcional, né? Bem, meus queridos, encerrando, Rabindranath Tagore, nosso poeta de cabeceira, né? Diz para nós o seguinte: este é o meu canto, Senhor, que acompanho com o vibrar da cítara do coração. Que eu permaneça justo no lugar em que impere a injustiça, corajoso onde se estabeleça o medo, digno no meio dos corrompidos, bom sob o desafio da maldade, fiel entre os que escarnecem da honra, pacífico e pacificador, ao lado dos combatentes e déspotas, puro e sadio, convivendo com os viciados, crente humilde, ouvindo maldições e sofrendo azorraques. A minha é a oração devocional do pleno amor por ti, pela vida e pelos meus irmãos, ainda enganados pela ilusão do corpo físico. O livro chama-se Pássaros Livres, é um dos 3 que o benfeitor
passou para nós, para o mundo físico, através do querido médium Divaldo Franco. Este pensamento é muito particular, faz parte das nossas caminhadas matinais, né? Todo dia a gente anda 5 quilômetros meditando e os pensamentos realmente vêm. E esse chegou também para nós. Filho, queres ser relativamente feliz? Eu disse que sim. E a resposta veio. Ame incondicionalmente todos os seres sencientes, tudo que tiver vida, e faça o bem no limite de tuas forças, desinteressadamente. Imensamente gratos pelo carinho, pela ternura que nós recebemos, pelas vibrações, ficaríamos relativamente felizes se conseguimos trazer algumas informações para a gente meditar um pouco em cima disso. Já que, por hora, a felicidade ainda não é plena neste mundo, mas a gente já pode realmente vislumbrar esta possibilidade em pequenos gestos que direcionamos aos nossos seres queridos e que retornam para nós como uma estesia. Muita paz a todos, muito obrigado.